Enquanto você assiste esse vídeo, a Câmara dos Deputados está realizando uma votação que pode mudar para sempre a sua vida e a da sua família. A votação da reforma da Previdência. O Brasil é o país mais desigual do mundo e você precisa saber disso. São dados oficiais. Só para você ter uma ideia, enquanto a metade mais pobre da nossa população tem uma renda quase 5 vezes menor que a dos pobres na Europa, nossos ultra-ricos ganham mais do que o dobro do que ganham os ultra-ricos de lá. E isso divide o país em dois grupos. Um, que é dono das terras, das fábricas e principalmente do dinheiro. E o outro, que trabalha. O primeiro vive de renda, o segundo, do seu emprego. São os pobres e a classe média brasileira. A Constituição de 1988, percebendo essa relação incrivelmente injusta e perigosa, criou dois sistemas para proteger esse último grupo. O primeiro, um conjunto de leis trabalhistas que desse aos empregados força para negociar suas condições de trabalho e suporte legal para reclamar os seus direitos. O outro, um sistema para garantir que nenhum brasileiro, do campo ou da cidade, que ficasse incapacitado de trabalhar por condições pessoais ou de mercado, fosse largado à própria sorte, sem as condições mínimas de sobreviver. O sistema de Seguridade Social, que passou a englobar a saúde, a previdência e a assistência social. Recentemente, o governo praticamente aniquilou o primeiro sistema com a reforma trabalhista. A promessa era a geração de milhões de empregos. Na prática, nenhum emprego foi gerado e todas as condições pioraram para os trabalhadores. Mais acidentes de trabalho, menos sucesso nas negociações de salários, maior informalidade e um desemprego que não para de subir. Pior, agora sem ter para quem reclamar. E agora estão prestes a acabar com o resto da proteção social que sobrou, destruindo o sistema de Seguridade Social. O relatório que está prestes a ser votado, com uma pressão enorme do governo, que oferece bilhões em emendas, cargos no governo e em estatais e mais um sem fim de benefícios a deputados que aprovarem a reforma, faz com que, além de precisar ter 65 anos de idade, o tempo mínimo de contribuição para os mais pobres se aposentarem suba para 240 meses. Como quase metade dos trabalhadores brasileiros consegue comprovar menos de 5 meses de trabalho por ano, isso significa que agora vão ter de trabalhar, em média, 48 anos. E vão ganhar, depois desse período, somente 60% da média de todos os seus salários. Antes, trabalhando menos, ganhariam 100% da média dos seus maiores salários. As pessoas que perderem seus parentes, que sustentavam suas famílias, elas passam a receber pensões que podem ser individualmente muito menores que um salário mínimo. Pessoas que dificilmente encontrarão ou terão condições de procurar um emprego devido à responsabilidade que vão ter depois de uma perda como essa. As mulheres vão ser as mais prejudicadas. A maioria dos pobres que recebe hoje um abono salarial perde esse auxílio. E os poucos que continuam a receber podem receber agora bem menos do que um salário mínimo se a reforma for aprovada. Salário mínimo que era o piso garantido por lei para todos que recebiam abono até antes da reforma. As pessoas que trabalham em condições perigosas e muitas vezes mortais, expostas a agentes nocivos, não vão mais poder se aposentar depois do tempo minimamente seguro de exposição a esses agentes. Vão ter de esperar provavelmente sem empregos até atingirem uma idade mínima. Ou vão ter de continuar a trabalhar para não morrer de fome, mas vão se arriscar a morrer pelos efeitos desse trabalho. E até o trabalhador e trabalhadora rural, que em boa parte do país ainda trabalha em condições semi-escravas, não teve garantido seus direitos nesse último relatório. As maldades não param por aí, e são muitas. A verdade é que pouco mudou do texto inicialmente enviado pelo governo, apesar do que está sendo veiculado pela mídia e pelo próprio governo. Enquanto isso, os privilégios dos militares, dos servidores municipais, dos servidores estaduais, que o governo prometia aniquilar, ficaram todos de fora da reforma. Isso mesmo, para eles a vida segue igual. É isso que você acha que deve ser feito? É essa justiça social que o país merece? Não podemos deixar em hipótese alguma que isso aconteça. E a nossa reação não pode mais esperar. Porque depois dessa reforma, não nos sobrará mais nada, a não ser a boa vontade dos donos das maiores empresas do país. Ou seja, nada.